E aí, gente? Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Meu nome é Yasmin, eu sou a sacerdotisa preta. Normalmente eu venho aqui com vídeos de tarô, até tô devendo para vocês uma live pra gente fazer aí umas previsões, bater um papo, né? Vou agitar essa semana. Mas hoje eu tô devendo um vídeo para conversar com vocês sobre minha experiência que eu tive com a ayahuasca, né? Bom, para quem não sabe o que é a ayahuasca é um chá, é uma mistura de duas ervas, na verdade. Eu não lembro exatamente de qual população indígena surgiu, né, o chá da ayahuasca. Mas se eu não me engano, é com o pessoal do Acre, tá? Ali do Amazonas também, mas o Acre é muito forte, mas eu não lembro exatamente o nome da origem, né, da ayahuasca. Mas é muito disseminado, né, em todo o Brasil. E existe até mesmo uma união, né, do chá aí com é, cultos afro-brasileiros. Então, a Umbanda, por exemplo, tem muitos templos onde eles fazem a aplicação, né, a cerimônia de ayahuasca, que não é numa pegada tão indígena, né? Tem uma misturinha aí, mas também acontece. Mas esse é o pequeno resumo do que é a ayahuasca, né? São duas ervas, é uma cerimônia. Se eu não me engano, tem uma ligação com o Daime, né? Assim, as pessoas vinculam com o chá de Santo Daime, mas o Santo Daime, ele pega o chá e coloca dentro de uma religião, né? Aí não é a mesma coisa. Eu tô falando só da ayahuasca. Bom, fechando essa pequena introdução, eu tive o contato com a ayahuasca fazem aí 8 anos. 8 anos. 8 anos. Eu tinha 24. De 24 para 25. Fazem 8 anos. Como é que aconteceu, né? Antes eu nunca tinha ouvido falar. Eu já contei para vocês, tem um outro vídeo aqui muito antigo, mas eu já expliquei para vocês a minha caminhada assim de que eu cresci em igreja evangélica, meus pais se converteram, eu tinha 3 aninhos de idade, então eu fiquei dentro da igreja evangélica dos meus 3 até os meus 19. E aí eu saí por razões realmente espirituais, porque eu tive sonhos, eu tive, né, mensagens, assim, eu fui empurrada mesmo e pela espiritualidade para fora. E aí eu fui desbravar o mundo. Na época eu me relacionava com uma pessoa, então eu fiquei mais voltada para o relacionamento, que foi um erro. Acho que eu vou até fazer um vídeo falando sobre apego emocional e tudo mais. E, e nesse interim, gente, depois que meu relacionamento terminou, aí eu fui buscar me entender, buscar me conhecer e saber quem eu era e, sabe, deu aquele surto, assim, tipo, eu preciso resolver minha vida, sabe? Eu preciso descobrir quem eu sou, eu preciso me libertar, enfim. Aí eu tava num frenesi de rolê muito doido mesmo, assim, saindo à torta e à direita. Eu saía o final de semana inteiro, eu trabalhava. Meus pais não me viam de final de semana e não me viam durante a semana também, porque eu trabalhava o dia inteiro, estudava e depois rolê. Ia pro rolê. Isso quando eu não saía do trabalho e emendava também algum passeio, algum rolê, algum happy hour, alguma festinha depois do trabalho. Então eu estava muito frenética. Eu entendo que eu estava em estado de fuga, porque eu não queria olhar para aquilo que eu estava olhando, né? A relação que eu tinha vivido foi uma relação muito abusiva, foi uma relação muito complicada. Ai, deixa eu arrumar aqui meu cabelo, gente, que eu não fica me incomodando. Foi uma relação muito abusiva, muito complicada.
E aí eu estava nessa loucura, né, tipo: "Ai, vou sair, vou curtir, não sei o quê, vou extravasar, vou ser solteira e lá-lá-lá". Num desses rolês era carnaval, eu lembro, eu estava com uma amiga minha, chamada Tainá, e a gente estava no carnaval. E aí ela encontrou um amigo dela. E esse amigo dela começou a falar: "Menina, você não sabe, eu tomei um chá que se chama ayahuasca. E nossa, eu tive uma bad, não sei o quê". E eu, vixe, né? Tipo, olhando assim pra cara dele, eu, nossa, que maluco, que cara doido. Eu, tipo, pra quê ficar tomando essas coisas, né? O povo ficar tomando essas drogas aí pra ficar viajando, nada a ver. E eu sempre fui anti-drogas. Isso, né? Eu sempre fui muito anti-drogas, assim, por uma questão, gente, psíquica mesmo, mas eu sei que pra mim é quase como se fosse uma proteção. E eu entendo que é tipo, ai, que essa ideia existe na minha cabeça, não pela droga em si, mas eu tenho certeza, assim, que essa minha aversão que eu tenho a drogas é muito porque eu acredito que se eu experimentasse alguma coisa que me tirasse muito, assim, que não fosse natural, porque a ayahuasca é natural, mas algum sintético, eu acho que ia dar um negócio muito zoado, assim, mesmo. Devido já às aberturas psíquicas que eu tenho, né? Então, as minhas vivências psíquicas de ver coisas, enfim. Então, já eu acho que é uma porta que não precisa ser mais escancarada, sabe? Já tá bom do jeito que tá. Mas voltando aqui, aí eu julgando o menino, né? Nossa, nossa, nada a ver isso, não sei o que maluco e tal. Mas ficou aquele nome na minha cabeça, guardou a sementinha lá, ficou. Aí passaram acho que uns 15 dias, e eu ouvi outra pessoa falando de ayahuasca em outro rolê, em outro lugar. Eu tava em um outro ambiente, uma pessoa que nem conhecia, aquela pessoa que eu tinha encontrado no carnaval, e falando sobre a ayahuasca, falando sobre o chá e tal, e aquilo apertou um botão assim de curiosidade. E eu nunca acreditei em coincidências. Não acredito em coincidências. Eu acredito muito em sinais, né? E eu acredito demais, assim. Cada um acreditando no que quer. Eu acredito em sinais e pra mim sempre fez sentido. Sempre me levou pra uma direção que, cara, ainda bem que eu entendi, sabe? E aí eu fiquei assim, que interessante. Aí eu peguei e comecei a pesquisar. Fui pesquisando na internet, o que que era, fui ler e tal. Fiquei lendo, passei uns 3 meses lendo, pesquisando, piriri, nananana. E aí eu tava em um outro, fui sair de novo, tava em um outro lugar, também completamente diferente das duas últimas vezes. E chegou uma pessoa e começou a falar, não, porque quando eu tomei ayahuasca, nossa, a minha vida mudou. E eu, pronto. Esse chá tá me perseguindo. Eu falei, esse chá, gente, qual que é a probabilidade de você encontrar em lugares diferentes pessoas falando do mesmo chá? Aí eu falei, eu acho que esse chá quer me encontrar. E aí eu peguei e falei, então vamos encontrar esse chá. Aí eu fiz um desafio pro universo, né? Eu falei assim, o meu pai, lembrem que eu falei, né, no início que eu fui criada em lar evangélico. Meu pai é extremamente cristão, né? Eles tinham saído da igreja também, mas as práticas cristãs continuaram em casa e tudo mais. E aí eu peguei, eu falei, vou fazer um teste. Se o meu pai topar ir comigo nessa cerimônia, é pra eu ir. Gente, não deu outra. Eu lembro que eu tava sentada no sofá da sala, meu pai na cozinha. E aí, o papai, aí ele, eu tenho um chá que ele é assim, 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 né? Um chá que ele expande a nossa consciência, faz com que a gente tenha contato, né, com os nossos mentores, com os nossos ancestrais, com os espíritos, que a gente desenvolve espiritualmente, que traz cura, que liberta a gente de questões emocionais e tal. E vai ter uma cerimônia na Vila Mariana, que era próximo de onde eu morava. Você quer ir comigo? E aí meu pai virou pra mim e falou, tá. Simples assim, gente. Simples assim. Tá bom, eu vou. Vamos.
Aí eu, sério? Ele, sério. Aí eu, mentira, ele é, vamos, quanto que é? Aí eu falei quanto era, na época acho que era R$ 55. Ele, tá bom. Aí eu, não acredito. Meu Deus. Eu fico assim, não é possível. Não é possível. Aí, ok. Gente, vamos aqui pro lugar onde vocês precisam saber que eu nunca tinha pisado no terreiro de Umbanda. Eu nunca tinha pisado no terreiro de Candomblé. Eu nunca tinha ido em centro espírita. Ou seja, a minha vida inteira eu vivi numa igreja evangélica. Quando eu cheguei nesse lugar da cerimônia, uma casa de Umbanda. Todo mundo de branco. Eu tava com uma outra roupa assim, normal. Acho que eu tava de preto. Se eu não me... eu tava de preto, se eu não me engano. Mas não tinha nenhuma regra, assim, não tinha nenhuma instrução que você tinha que ir com uma roupa branca, então eu fui com uma roupa normal, eu fui com uma roupa confortável. E aí eu lembro que ficou todo mundo olhando assim pra mim quando eu cheguei, e eu já assim, né? Eu não quero nem saber. Eu falei assim, ninguém avisou. Eu falei, gente, será que tem que vir de branco e tal, né? Eu falei pro meu pai, e o meu pai, vixe. Aí na hora já da gente entrar na casa, o cara tava riscando um ponto pro Exu. Exu é entidade, não Exu orixá. Não sei qual Exu era. Eu acho que devia ser algum tranca-rua. Pelos símbolos. Hoje eu fico, né, lembrando. Assim. E aí, eu fiquei assim, meu Deus, onde eu tô me metendo? Meu Deus, Yasmin, por que você é assim? Por que você é curiosa desse jeito? Eu já tava assim, no começo já. Aí eu sentindo, né, porque eu sempre senti muito a energia das pessoas ao meu redor. Não é num nível, às vezes, de conseguir, assim, ouvir o pensamento delas. Ouvir o que tá se passando na mente. É horrível. É horrível, assim, horrível. Eu espero que eu consiga fazer alguns processos espirituais para dar uma segurada nisso, porque é muito ruim. Ou então num espaço onde tem muita gente, sabe? É horroroso. É um negócio assim horrível. É horrível, 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 horrível. E aí, eu sentindo as pessoas assim, eu falo, ai, não quero, e eu falando, me fechando e tal, e bocejando, e bocejando, e bocejando, eu quero ir embora, eu já pensando, eu quero ir embora, meu Deus, isso aqui não é pra mim e tal. Aí tem que preencher a anamnese, né? Preencher a anamnese. A gente ficou numa salinha com o chazinho e tal, se preparando. Aí eles estavam preparando o ambiente onde a gente ia ficar. Então acho que eles estavam defumando, tava fechando, tava fazendo as mandingas lá pra segurar os brucutu. Porque, gente, a ayahuasca mexe com brucutu. A ayahuasca vai tirar, né, lá do seu inconsciente os capiroto que te aprisiona. Então vai trazer. Então é coisa, sabe? É intenso. Aí eu lembro que a gente desceu, entramos no espaço. Era tipo uma garagem assim. Aí tinha uns panos, tava tudo bonito, tinha um altar, né? Acho que era um congá que chama. Tinha um altar todo bonito, assim. Aí eu vi várias imagens, vi os orixás, vi outros, né? Porque a Umbanda mistura bastante, então tinha caboclo, tinha coisa, várias coisas. E eu assim, oh, meu Deus, onde eu me meti, meu Deus, onde eu me enfiei, por que que eu faço isso comigo mesmo toda vez? E meu pai, como ele já tinha tido essa vivência, que meu pai ele explorou a vida antes de virar evangélico, então ele não ficou tão chocado, né? Ele só tava assim, ai meu Deus, Yasmin e tal. E a gente não podia ficar próximo um ao outro, porque nós éramos pai e filha, né? A gente tinha uma ligação sanguínea, então para não pesar na corrente, se eu não me engano, ele tinha que ficar, tipo, ou do outro lado, né? Porque tinha uns colchãozinhos assim. Ou do outro lado, ou na frente, enfim. Mas não poderia ficar do meu lado mesmo, próximo. Isso foi explicado pra gente e tal, e tá. Meu pai ficou de frente pra mim, né? Deitado de frente. E aí, do meu lado, tinha uma menininha, do outro lado tinha uma mulher e tal. Aí começou as músicas e explicando. Você vai, toma o chá, senta e espera. Você vai entrar na força. Eu, que força é essa, né? Tá. Aí todo mundo foi pegando, tomando chá e tal, a música tocando. Aí eu comecei a ver o pessoal meio já ficando meio, né, meio biruleibe, assim, tipo, ai, vendo uns negócios, falando umas coisas, começando a chorar. E eu, meu Deus.
E eu assim, oh, meu Deus. Aí meu pai lá já, ui, lá no mundo de Nárnia, falando com os deuses hindus, e eu, gente. E eu lembro que demorou uns 40 minutos pra ayahuasca fazer efeito em mim. Eu fui a última a entrar na força. Eu já tava quase indo pegar um segundo copo. Ainda bem que eu não peguei. Ainda bem. Porque o que aconteceu, gente? A primeira coisa que eu senti foi muita vontade de ir no banheiro. Então eu fui no banheiro. E aí me deu uma vontade de fazer fezes, né? De tipo, fazer um cocôzinho. Mas era uma vontade, assim, gente. Não tinha motivo, porque eu tava em jejum. Porque você tem que ficar em jejum, essa foi a orientação deles, né? Um jejum. E tem um jejum pré também, de não comer carne, de não comer chocolate, não tomar bebida alcoólica. Então você vem num preparo, né? Eu achei que o lugar explicou bem em relação ao preparo, mesmo porque é necessário para quem vai tomar ayahuasca. Gente, eu não recomendo tomar ayahuasca em rave, não recomendo tomar ayahuasca em rolê assim, aleatório. Ah, eu comi de tudo, vou lá e vou tomar. Não recomendo. Porque a ayahuasca ela vai mexer com chakras, ela vai. É um chá que ele entra no seu corpo para te alinhar e vai tirar todas as impurezas. Então, assim, tem muita coisa. Se você tiver com muita impureza, vai sair passando mal. Tem gente que vomita, né? Então, tá. Aí o que aconteceu? Eu peguei, fui ao banheiro, fiz o meu cocôzinho lá, meu número 2. Gente, dentro do banheiro não tinha nenhuma janela, só tinha a porta. Não tinha nada para entrar ar daquele jeito. E tinha uma vela. A vela tava assim, tum, 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 tum. Eu juro pra vocês, o tambor tocando, assim, que era uma música, tipo um tambor indígena, tocando, e a vela, tum, tum. Eu lembro como se fosse ontem, tipo, agora, assim, a vela, de um lado pro outro, assim, e eu olhava pra aquela vela, meu Deus. Aí eu, meu Deus, tem espírito aqui, tem muitos espíritos aqui, eu quero ir embora, eu quero ir embora. E você não pode ir embora. Você tem que ficar até o fim. Depois que você tomou, você não pode ir embora. E eu desesperada, meu Deus, eu quero ir embora, 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 eu quero ir embora. Eu lembro que eu desci, assim, tinha umas escadas, eu desci. Aí eu olhava pro céu, assim, estreladaço o céu. Nossa, as estrelas parecia que tava... Que o céu tinha descido, sabe? Assim, que dava pra tocar na estrela. E eu assim, e eu olhava pra cima, meu Deus, eu quero ir embora, eu quero ir embora, eu quero ir embora, eu preciso ir embora, por que que eu me meto nessas coisas? E começou a me dar uma crise de pânico, eu quero ir embora, eu quero ir embora. E meu pai lá, enquanto eu... Aí veio um dos trabalhadores, né, do lugar, falou, não, fique lá na corrente, é importante que você esteja. E eu, tá bom. Aí eu peguei e sentei no meu colchãozinho. E o pessoal do meu lado, tudo, as meninas do meu lado chorando. Ai, eu não aguento a minha vida, é um horror, e não sei o quê. Eu, meu Deus, eu assim, eu, ah. Aí o que aconteceu, gente? Eu comecei a ver mesmo os capirotos. Os vultos, assim, né? E no que eu vi, eu, meu Deus do céu, que eles não me vejam. Meu Deus, que eles não me vejam, que eles não me vejam, que eles não me vejam, que eles não me vejam. E o pessoal passando mal. E, gente, o vômito era preto. Preto. Não era. E, tipo, não tinha como você falar, ai, Yasmin, foi o chá. Não, porque o copinho era assim, era um copinho de café desse tamaninho. Não tinha como tudo aquilo, tipo um saco assim, ser do chá. E a pessoa do meu. Nossa, era... E eu ficava, gente, como é que isso saiu dessa pessoa? Meu Deus do céu, os capirus. Deu assim, né? Evangélica. Eu, meu Deus, esses capirus, demônios, tô cheio de demônios aqui, meu Deus, demônios. E eu respirando. Aí o que aconteceu? Eu senti, eu ouvi, né? Muito rápido. Uma voz assim, bem suave. Yasmin. E eu.
Meu Deus, eu quero ir embora, eu quero ir embora. Yasmin, eu. Yasmin, você precisa respirar. E aí eu. Respira, respira. E eu fui respirando, né? E eu não consigo respirar, não consigo, tipo, eu não conseguia respirar cadenciado, sabe? Pra me acalmar. E aí a voz falava pra mim: você vai respirar, eu vou contar junto com você. Você vai respirar e soltar. E quando a gente chegar no 10, tudo vai estar melhor. E aí essa voz foi: e eu, 2, e eu, 3, até chegar no 10. Quando chegou no número 10, realmente, gente, eu senti como se a minha alma tivesse saído assim, ó, entrado num tubo, como se tivesse puxado assim. E aí meu espírito foi para um outro lugar. Era um lugar todo estrelado. Hoje eu sei que deusa que eu vi, uma deusa egípcia, Anut, deusa da noite, do céu estrelado. E ela apareceu para mim, azul mesmo, linda. E conversou comigo várias coisas, né? Conversou comigo, me mostrou várias coisas sobre mim, sobre minhas vidas. Tipo, eu me vi no Egito, eu vi coisas que eu fiz, eu vi minha ligação com os meus pais. Aí eu vi uma árvore gigante, assim, a árvore gigante falava comigo, falava assim que agora as coisas iam se resolver, que a partir dali ia ser diferente, que eu ia entender meu caminho. E aí, gente, aí eu entrei num lugar que era tipo um hospital, e aí ela falava que ela ia curar o meu corpo, que eu ia voar de novo e tudo mais. Foi muito bonito, assim, foi lindo. E eu fiquei, nossa, aí sim eu entrei numa vibe assim, meu Deus, as flores do mundo, o céu, arco-íris, a vida e tal. E eu lembro, gente, que eu fiquei nessa vibe assim de amor, de as plantas e as pessoas e um mundo maravilhoso e um amor incondicional, sabe? Uma coisa assim, eu senti um amor tão profundo, um amor tão profundo. Eu nunca senti um amor tão profundo daquele jeito. E aí tinha uma fogueira assim no meio do lugar, assim, né? E o fogo, parece que ele falava assim, ele dançava. Era lindo, assim, sabe? Falava, nossa, a natureza é linda, as pessoas são lindas, tudo é lindo, tudo vai dar certo, tudo vai ser incrível, tudo é incrível, a vida é incrível. E eu tava assim, tipo, meu Deus, eu amo a vida, eu amo estar viva, eu amo viver, eu amo isso aqui. E quando terminou, né, cada um compartilha a sua experiência. E aí o engraçado é que a egrégora toda, assim, a maioria das pessoas que estavam ali eram ex-evangélicos. O que é interessante, né? Tipo, foi muito interessante. Assim, tinham 20 pessoas, das 20 pessoas, 18 eram ex-evangélicas. E foi uma coisa incrível. E pra mim aquilo apertou um botão em mim, assim, um botãozão. Não foi um botãozinho, foi um mega botão de mudança na minha vida, assim, de ensinamentos. Então, foi 6 meses antes de eu ir pro Canadá, que eu fiz uma viagem internacional. E eu tava tão leve, sabe? Eu tava tão leve, eu tava tão em paz. As coisas não me preocupavam mais e eu sentia assim uma tranquilidade. Eu fui demitida e eu fui demitida sorrindo e agradecendo. E aí tive questões com visto e fiquei em paz e serenidade. Aí tive questões com outras coisas também, fiquei super em paz e serenidade, sabe? Tipo, é, eu não, sabe? A ayahuasca realmente perdurou, assim, porque quando você toma a ayahuasca, ela perdura ainda na sua vida, né? Ela vai trabalhando.
E eu lembro que, nossa, era uma serenidade, assim, era uma coisa assim do soltar mesmo, era uma confiança de que tudo ia ficar bem, porque eu tinha visto, sabe? Porque eu falei assim, nossa, não, porque eu sou amada mesmo, porque eu sou amada, sabe? Eu não é mentira, não é uma ilusão. Existem coisas além. E dessa vez eu vou conseguir, porque eu vi algumas vidas anteriores e eu vi alguns erros que eu cometi. E eu entendi algumas coisas. E aí foi assim uma liberação pra mim. Nossa, gente, foi maravilhoso. Eu passei meses de, nossa, assim, nada me abala. E a minha mediunidade que já existia, mas ela disparou assim num nível que aí eu comecei a ter, foi mesmo um start, sabe? Tipo, eu comecei a ter umas experiências muito mais intensas de ver meus guardiões também, de conhecê-los, né? De ter mais a presença deles viva mesmo, e eles ali, tipo, a gente aqui mesmo, agora a gente vai dar a nossa cara, agora você vai começar a trabalhar e fazer as coisas que você tem que fazer, agora você vai entender quem você é, para além dessa questão cristã, evangélica, tipo, entender qual é o trabalho que foi designado para você, que você escolheu, sabe? Então, a partir daí foi só abertura espiritual e liberação, assim, e entendimento e soltura, sabe? Cada vez mais soltando. E entendendo, assim, de que aquilo que a deusa, né, falou pra mim ia acontecer gradativamente, não tinha como acontecer tudo de uma vez. Hoje eu entendo que não tinha como acontecer de uma vez, assim, a não ser que eu tivesse um completo reset mental. Mas eu precisava de tirar camadas, sabe? É um remover, uma remoção de camadas constantes, assim. Mas essa foi minha primeira experiência com a ayahuasca. Depois eu tomei outras 2 vezes. Da segunda vez foi em um templo hindu, que fazia meio que umas misturas, porque o chefe desse templo, né, o líder desse templo, ele era da Umbanda também, iniciado para Ogum. E mas essa não foi uma experiência assim tão intensa. E a outra experiência que eu tive, eu tomei ayahuasca e tomei o rapé. E aí eu vou fazer um vídeo falando do rapé, porque pra quem reclama da ayahuasca é porque nunca tomou rapé. Gente, o rapé, a ayahuasca ela é suave, ela é feminina mesmo, vai tchu, né, vai nhê. Aí quando você vê, ela chegou. O rapé, ele não tá nem aí, ele vem na voadora, os 2 pés no peito, abre a porta e fala assim, cheguei, e aí? O rapé é muito forte. O rapé é um negócio que bate assim, muito forte mesmo. E aí eu tive essa experiência, foi intensa, assim, a ayahuasca foi tranquila, né? Mas o rapé me trouxe umas verdades, assim, que até hoje eu digiro, né? E é um guardião mesmo, assim, foi incrível. Mas é isso, é história para um outro vídeo. Essa foi minha experiência com a ayahuasca. Os conselhos que eu posso dar para vocês é para que vocês realmente sigam a dieta, para que vocês vão de coração aberto e não tentem controlar as coisas. A melhor coisa que você pode fazer enquanto você estiver tomando ayahuasca é se entregar para o processo. Se você tiver que passar mal, passe mal. Se você tiver que fazer, tipo, teve piriri, né? Dor de barriga, vá no banheiro, não tem problema. Não fique com vergonha. Só se entregue ao processo e deixe que ele aconteça, sabe? Não fique tentando racionalizar, porque as coisas que você vai ver, as coisas que você vai sentir, talvez elas não vão fazer sentido. E talvez você também possa ter uma experiência muito quieta, sabe? Uma experiência muito pacata, bem simples, assim, suave mesmo, de eu dormi, né? Teve uma menina que dormiu
Enquanto todo mundo estava em crise, ela estava lá no sono da Bela Adormecida. E esse era o processo que ela tinha que passar. Então, assim, não tentar controlar as coisas, sabe? Aceitar as coisas como elas se apresentam e ir com o menor volume de preconceitos que você puder. E com o coração bem aberto mesmo. Tem gente que fala, né, sobre o perigo. Se vocês forem para um lugar sério, a anamnese vai explicar para vocês que se vocês tiveram, se vocês fazem uso de remédios psiquiátricos, não é indicado você fazer uso da ayahuasca. Não é bom combinar, né, os remédios com o chá. E aí eles falam para você seguir e não tomar o chá, entende? Então, nem todo mundo pode tomar devido aos consumos de medicamentos. E isso é sempre dito num lugar sério. Por isso que eu disse que não indico tomar em uma rave, por exemplo, onde você pode misturar com outras drogas e ter um processo psíquico muito denso. E tem gente que não volta mesmo. Tá, gente? Tem gente que não volta. E aí não tem como você culpar o chá. Se você toma um chá e numa rave, porque o chá da ayahuasca é uma cerimônia, sabe? É feita pelos xamãs. E eles fazem essa cerimônia para que você encontre o seu eu interior. Existe um processo. As músicas interferem, a frequência interfere, as pessoas ao redor interferem. A preparação de quem está te dando esse chá, de quem está ancorando a cerimônia interfere. Então, assim, aí você vai tomar numa rave e aí ficar falando mal do chá, ou então vai tomar em casa, porque eu conheci gente que tomou em casa, comprou o chá e tomou em casa. Aí nossa, teve um piripaque lá, nossa, horrível o chá. Não, gente, você tem que ter uma reverência, né, e respeito às culturas originárias, aos povos indígenas e a forma como eles fazem as práticas. Seguir pelo menos o mínimo da regra do ritual, né, reverenciar o chá, porque é vivo, gente. É uma planta que está cedendo da energia dela, do axé dela, para nos trazer curas psicológicas, físicas, emocionais. Então precisa de reverência, né? Precisa de cuidado e não é feito de qualquer jeito. Então, se você for tomar num lugar sério, vá de boas. Eu aconselho, eu acho massa. Um lugar sério vai te passar as informações. Mas se você for de brincadeira, nem toma, porque você nem tá entendendo o sentido do chá. Porque o sentido do chá não é para ter uma viagem. O sentido do chá é para que você encontre o eu mesmo. Para que você encontre o Deus que mora em você. É isso. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.